Saichi era um gordo nojento e solitário perdedor que era intimidado por todos por causa de sua aparência. Um dia, o deus do mundo fez um anúncio e deu a todos um poder antes de enviá-los para um novo mundo. No entanto, Saichi foi o único a ficar sem nenhum poder e continuou sendo zombado. Depois que todos foram teletransportados, Deus lhe deu mais uma habilidade especial, que lhe permitiu comer uma fruta misteriosa, que o transformou em um homem atraente que acabaria se casando com a deusa. Em seus momentos finais, ele se perguntou como sua vida acabou chegando até aqui. Após ser transportado para um novo mundo, Saichi estava com fome e tinha passado 5 dias sem comida ou água, até que um verme apareceu diante dele. Enquanto tentava desesperadamente alcançá-lo, algo o atingiu na cabeça, e ele finalmente viu uma fruta à sua frente. Após analisá-la, o sistema de avaliação define isso como a fruta da evolução. Ele acha que isso soa como um golpe, mas dá uma mordida mesmo assim, apenas para vomitar. Uma voz ativa em sua cabeça, anunciando que os efeitos da fruta serão agora ativados. Ele se sente em choque, preocupado que esteja prestes a morrer, mas nada acontece. Saichi anda por aí e encontra macacos dançando ao redor e os avalia como sendo de nível 120. Eles se afastam da base, e ele vê todos os frutos da evolução que deixaram e decide guardá-los na sua caixa junto com as melhores poções de recuperação do mundo. Seus colegas de escola estão todos reunidos sem ele, mas nenhum deles se importa com o seu rosto gordo, musculoso. Emotional, damn it! Ao longo da semana, ele continua comendo o resto das frutas da evolução até que restam apenas 2. O anunciador divino lhe dá mais poderes, mas os macacos voltam para bater nele por roubar a comida deles. Ele bebe um elixir para se recuperar, mas o macaco avança com uma velocidade furiosa e o derruba. Ele se aproxima para comê-lo, mas até o jogo acha que ele cheira mal e mata o macaco com seu odor corporal. Tesouro cai diante dele junto com um livro que ele lê, e ele ouve o locutor dizendo-lhe que sua evolução começará agora. Antes que ele percebesse, acordou com um corpo mais magro e se lembra de seu corpo sendo desmembrado e seus ossos sendo quebrados até que seu corpo se transformasse. O locutor adiciona 1000 a todas as habilidades, tornando um dos seres mais fortes, enquanto ainda tem 9 de 10 evoluções restantes. No entanto, seu nível ainda é nível 1 após matar o macaco, então ele decide correr caçando monstros de nível 300 para aumentar seu nível e evoluções com suas novas habilidades de super velocidade e chutes de guilhotina. Mas não importa quantos deles ele derrote, seu nível nunca aumenta, então ele decide continuar coletando tesouros e ganhando habilidades especiais nesse meio tempo, até adquirindo adagas lendárias no processo e lendo sobre a história dos lobos. Sua evolução começa novamente, e depois de uma semana caçando monstros, ele só tem uma evolução restante. Mas antes que ele possa se recuperar, macacos o cercaram novamente, e um macaco vermelho gigante pede para ele lutar contra ele. Saichi pergunta se ele poderia recusar, mas o macaco nega porque ele é feio. Saichi avalia o macaco e vê que é um monstro de nível 700 e que está cercado pelo inimigo. O macaco vermelho prepara um soco gigante em direção ao chão, mas Saichi desvia com sua velocidade incrível. O macaco fica espantado, pois é a primeira vez que alguém sobrevive ao seu primeiro golpe. Não importa o que tenha acontecido, todos foram fracos até agora, então ela se apaixona por ele. A batalha continua, e Saichi tenta revidar, mas o macaco vermelho desaparece em direção a ele e o soca pelo campo. A força é suficiente para quase matá-lo, e Saichi se agarra aos seus últimos pontos de vida restantes antes de morrer. Mas o macaco vermelho não o mata. Em vez disso, ela se apresenta como Saria. Saichi se pergunta por que ela tem o nome de uma menina bonita e tenta golpear em sua direção, mas o macaco salta em direção ao céu, elogiando sua habilidade e investindo contra ele em um último esforço para acabar com ele. Percebendo que está prestes a morrer, Saichi decide mostrar ao macaco suas habilidades super poderosas e usa seus poderes mágicos pela primeira vez. No entanto, a água cai sobre ele. E o gorila começa a lançar uma série de ataques para acabar com Saichi. A rajada de socos quase o derruba, mas ele se lembra de todos na escola, o intimidando e chamando-o de porco. Então, em seus últimos momentos de desespero, ele percebe que deve pensar em uma habilidade que acabará com esta luta. Quando o último soco está prestes a acabar com ele, ele levanta os braços e libera seu odor nojento. O soco do macaco para no meio do caminho, e Saria diz a ele que ela o levará, e se casará com ele. No entanto, isso não se parece nada com o futuro que ele se lembra de ter, e se pergunta como as coisas tomaram esse rumo. Saria o leva para sua casa e diz para ele comer, mas Saichi continua tentando dizer a ela que ele é humano e que eles não podem se casar porque são espécies completamente diferentes.
No entanto, a comida é boa o suficiente para fazê-lo esquecer tudo o que acabou de dizer e percebe que Saria é capaz de costurar suas roupas como uma boa esposa. Ele tenta dizer a ela que ela seria uma ótima esposa se casasse com um gorila, mas ela diz que ele deveria apenas casar com ela. Após semanas preso com Saria, ele se pergunta como poderia conseguir escapar de Saria e percebe que há lugares para ele fugir. Seu esquema é interrompido por Saria quando ela lhe diz que ele é feio demais para namorar uma garota humana, então é melhor namorar um macaco porque parece um. You're a victim! Mais tarde, o grande plano de fuga finalmente entrará em ação agora que ela está distraída, mas uma aranha gigante está pronta para matá-lo. Saria percebe que ele está em perigo e soca a aranha para o céu. Ela pergunta se ele está bem, e ele percebe que ela realmente se importa com ele. Todo esse tempo ela estava tão preocupada com ele, mas ele continua rejeitando-a só porque são de espécies diferentes. Enquanto isso, um esqueleto sentado abaixo deles relembra como perdeu a fé na humanidade e amaldiçoou todo este mundo. Ele deseja que alguém o salve dessa escuridão. Saiti continua passando seus dias com Saria, pensando que não é tão ruim assim, afinal. No entanto, ela revela a ele que tem procurado pelos frutos da evolução para dar ao seu futuro marido. Ele tenta negar saber algo sobre isso, mas Saria diz a ele que eles permitem que uma pessoa ascenda ao auge de sua raça, contanto que não comam 11 deles, porque então morrerão. Ela diz a ele que matará quem os roubou dela, mas Sai-se se ajoelha e pede que ela não o mate. Isso apenas motiva Saria a querer se casar mais com ele, mas depois que ele grita que não quer isso, ela pergunta se ele a odeia. Ele diz que não a odeia, mas Saria não se importa com o resto e está pronta para se casar com ele agora. Depois que ela vai embora, Sai-se aproveita sua única oportunidade para escapar e corre para a floresta. Do outro lado do planeta, o Deus do Mundo cumprimentou todos os estudantes do ensino médio e disse que eles eram os únicos capazes de derrotar o Senhor dos Demônios deste mundo, por causa de sua força incrível. Mas semanas passam apenas com treinamento, e o comandante deles os força a continuar treinando antes de partirem e morrerem no deserto. Sai-se continua correndo pela sua liberdade, mas Saria finalmente o alcança e corre como o Usain Bolt enquanto grita para ele não ir por aquele caminho. Sai-se nunca mais será prisioneiro dela novamente e usa seu movimento instantâneo para desaparecer dela em super velocidade. Eles continuam correndo até que Sai-se finalmente se aproxima da entrada de uma caverna cheia de ar vermelho. Sua única opção é entrar após ouvir o grito de Saria, e depois de explorar por um tempo, ele vê um esqueleto sentado em um trono. O esqueleto o cumprimenta, dizendo que ele deve ser bastante forte por ter chegado tão longe. Quando Sai-se avalia o esqueleto, vê que é apenas um Senhor das Trevas de nível 1. Ele se pergunta como é tão fraco, mas o Senhor das Trevas diz a ele para verificar novamente porque o enganou. Sai-se vê que seu nível é 1500 e sabe que está prestes a encontrar seu destino. O Senhor das Trevas desaparece instantaneamente atrás dele, pronto para matá-lo com um golpe de espada. No último momento, no entanto, Saria se interpõe entre eles, sendo apunhalada para salvar a vida de Sai-se. Sai-se segura Saria, e ela diz que está feliz por ter conseguido chegar a tempo de salvá-lo. Ele grita seu nome, dizendo que vai buscar uma poção de recuperação, mas ela diz que está feliz por ele finalmente chamá-la pelo nome, porque ela já está morta. Ela diz que só conseguiu continuar falando por causa de sua habilidade especial, mas não vai durar muito. Ele se pergunta por que alguém como ela o amaria, especialmente quando ele constantemente a chamava de coisas horríveis e nem a via da mesma forma que ele. Mas para Saria, Sai-se era a única pessoa que já interagiu com ela normalmente, então ela gostava de alguém finalmente tratá-la como uma pessoa normal. Ela pede a ele um último pedido, que ele continue sorrindo por ela. O Senhor das Trevas fica furioso com o amor ridículo deles, e Sai-se invoca sua espada, dizendo-lhe que ele não sabe nada sobre isso. Ele desaparece atrás dele, convocando seu osso e espada e cortando contra ele. Sai-se grita que Saria era uma garota gentil como ele nunca imaginaria. Memórias do tempo juntos passam pela sua cabeça, e ele grita que amava Saria. Ela ouve suas palavras, e um brilho dourado começa a envolvê-la. Ele lança sua habilidade mágica, enviando correntes de água em direção ao Senhor das Trevas, mas todas são engolidas por seu buraco mágico do vazio. O Senhor das Trevas ordena que ele aceite sua morte, mas Sai-se lhe diz que ainda não respondeu aos sentimentos de Saria e ainda não passou por sua última evolução. Ele se dirige instantaneamente para ele e avança em direção ao Senhor das Trevas. O Senhor das Trevas aceita sua derrota, dizendo-lhe que está grato por finalmente ajudá-lo a escapar desta prisão. Diante de seus olhos, Sai-se vê o Senhor das Trevas reunir-se com seu ente querido, e eles desaparecem juntos. Sai-se corre em direção a Saria, e ela diz que realmente queria ser sua esposa. Eles se beijam, e ela agradece enquanto lágrimas caem. Ela brilha mais intensamente, prestes a desaparecer, mas ele vê a garota mais bonita deitada ali. Ela corre em direção a ele e o abraça, perguntando se ele a reconhece.
Ela é Saria e Saci percebe que durante todo esse tempo esteve com a deusa mais bonita do mundo. Eles leem juntos a trágica história do Senhor das Trevas, mas Saci diz a ela que pelo menos conseguiram reuni-lo com seu amado após trabalharem juntos. Eles abrem o baú do tesouro e ele dá a Saria uma roupa para se cobrir. O anunciador divino continua dando a ele melhorias, e Saria pergunta o que ele está ganhando. Ele diz a ela que é um presente dos céus, mas o locutor finalmente lhe dá a última informação. A grande quantidade de experiência que ele recebeu agora finalmente permitirá que ele evolua. Após sua evolução, seus olhos e voz mudam e ele se torna mais alto. Ele tenta se exibir, mas Saria sente como se um rio de água estivesse prestes a sair dela. Desculpe, quis dizer que um rio de água vai sair dos olhos dela, porque ela está chorando. Sim, é definitivamente isso que eu quis dizer. Saria promete que estará com ele onde quer que ele vá, mas um animal misterioso vem interrompê-los. Ele os recompensa por derrotarem o Lorde das Trevas, dando um conjunto de viagem como se fosse algum MMORPG e novas roupas. Eles são teleportados e chegam ao mundo cheio de grama. Juntos eles partem para começar sua nova aventura. Mas antes que possam chegar à cidade, eles encontram um slime aleatório, que Saci termina com um único golpe. Ele finalmente sobe de nível, e uma luz pisca de seus olhos. O capacete se transforma em um manto preto, e um bilhete cai de dentro. A ovelha o parabeniza por finalmente subir de nível e diz a ele que este capacete evoluiu com ele, e esconderá o quão monstruosamente forte ele é em comparação com todos. Mas antes de partir, ele deixa uma surpresa final e explode esta carta. Finalmente, eles chegam à cidade e Saci pergunta a um homem local sobre a guilda dos aventureiros. No entanto, o homem o avisa que deve evitar ir à guilda se isso for a última coisa que fizer devido a quanto isso será terrível. O homem os dá boas-vindas à capital e eles decidem ignorar completamente seu conselho e ir à guilda. Open the door or I'm gonna throw rocks through your windows, you dumb horse. Saci pensa que essa é definitivamente a guilda e abre a porta novamente. Ele vê que esta guilda está cheia de malucos enlouquecendo, e Saria pede para ver o que está dentro. Saci está prestes a fugir com ela, mas o mestre da guilda aparece e mostra seus músculos, dizendo que eles são bem-vindos para se registrarem na guilda, e lentamente os empurra para dentro da guilda com seu flexionar. O mestre da guilda informa a Sra. Plot que eles têm um novo membro, e ela se apresenta como Eris, a recepcionista. Saria o encoraja a se registrar na guilda enquanto considera que todos estão se divertindo ali. Eles se juntam à guilda, mas um grupo de 3 bandidos entra e começa a importunar Saci. Eles o seguram, dizendo-lhe que querem que ele vá com eles por um momento. Os homens o escoltam para fora com seus bastões, e o levam até um homem musculoso. Eles o forçam a tirar seu manto e todos acham que ele é atraente. Eles perguntam se ele gostaria de desenvolver plot e dizem que ficará tudo bem uma vez que ele se acostumar. What do you mean by that? Com toda a sua velocidade, Saci foge deles, mas isso só fortalece a determinação deles de querer as suas pernas fortes e musculosas. O mestre está impressionado que ele ainda conseguiu voltar depois de tudo, porque a maioria dos novatos não sobrevive. O mestre da guilda informa-lhes sobre sua primeira missão, que é arrecadar dinheiro, e os apresenta ao superior que os acompanhará, Artória. Saci olha para Artória e aprecia seus blasters de laser poderosos. Artória grita com eles, dizendo que nunca se aventurará com eles. Mas o mestre diz a ela que ele foi capaz de sobreviver àqueles bandidos estranhos, então definitivamente pode sobreviver à calamidade delas. Ela relutantemente concorda em ajudá-los e se apresenta como Artória, a calamidade. Eles caminham para começar sua primeira missão e vão para um orfanato. Saci anda com Artoria e se pergunta por que ela está andando tão à frente de todos. Um garoto corre e tropeça, e enquanto Artória tenta ajudá-lo, os troncos atrás dela caem sobre eles. Saci corre para ver se estão bem, mas percebe que Artória já sabia que algo ruim ia acontecer. Ela está decepcionada consigo mesma. Eles seguem para iniciar a próxima missão, mas quando Saci se aproxima das ruínas, todas caem em cima dele. Artória se ajoelha em desespero. Ela pensa que é tudo culpa dela, porque sempre teve o nome de calamidade associado a ela. Ela até culpou a si mesma pela morte dos pais e passou a vida inteira na solidão, sem depender de ninguém por causa dessa maldição ligada a ela. O braço de Saci sai dos escombros, e Artória grita com ele por fazer as coisas por conta própria, sem direções, porque isso poderia matar todos eles. Ela foge depois de gritar com ele, e ele acredita que ela é realmente uma pessoa muito gentil. A escola ainda está em treinamento, mas mesmo após 5 meses disso, nenhum deles é forte ainda. Mais tarde, o recepcionista pergunta se eles têm um lugar para ficar. Mas como são viajantes nômades, é claro que não tem.
Artória convida-os a ficar com ela, e eles aceitam de bom grado sua gentil oferta. Suas viagens continuam juntos, e Artória pede a ele para colher mais ervas antes de voltar para casa. Mas depois de procurar por horas, ele ouve um grupo de 3 goblins falando sobre capturar humanos. Sayce decide interrompê-los, mas eles dizem que o matarão por ouvir o plano secreto deles de tomar o reino humano. Eles convocam seu troll gigante, e o troll gigante usa toda a sua força para golpear Sayce. No entanto, Sayce tinha uma habilidade oculta o tempo todo, a capacidade de receber o golpe do oponente e transferir o dano para ele. Ele tenta perguntar a ele sobre as ervas, mas todos se viram e correm dele. A superior deles pergunta por que eles a desobedeceram e entraram no reino humano, e eles dizem que queriam ser de mais ajuda para ela. Eles instalaram feitiços de teletransporte por todo o reino até a entrada do deus dragão negro. O mestre deles está satisfeito com quão maus eles foram, mas ainda os punirá por desobedecerem a ela com 500 chicotadas. O dia do teste final da guilda chega para Sayce e Saria, e Artória vai supervisioná-los. O dia começa como de costume, e Sayce e Saria tentam derrotar um slime para cumprir sua missão. No entanto, o slime se teletransporta antes que eles consigam atacar, e Artória percebe que havia feitiços de teletransporte escondidos por toda esta terra. Ela pede para voltarem à guilda, mas acidentalmente ativa um feitiço de teletransporte. Sayce e Saria agarram-se a ela e entram no lugar com ela. Eles se perguntam para onde foram teletransportados, e Artória diz para ficarem próximos a ela e entrega-lhes uma pedra que permitirá que a encontrem caso se separem. Mas antes que percebam, Artória pisa em uma pedra que faz uma parede se levantar do chão e separá-los. Sayce entra em pânico e tenta socar a parede com toda a força, mas apenas machuca a mão. Artória luta desesperadamente sozinha, sangrando enquanto enfrenta uma múmia, mas ganha coragem e a derruba com um corte. Sayce e Saria começam a procurar uma maneira de encontrar Artória, e Sayce encontra um baú secreto, mas decide simplesmente ignorá-lo. O baú começa a falar, pedindo para eles o abrirem, e liberando membros de dentro. Ele salta em direção a eles, e Sayce o destrói com um único golpe. Eles olham dentro do baú em busca do tesouro, e Sayce encontra um anel da má sorte que tem a habilidade de multiplicar a sorte de quem o usa por negativo 2. Uma luz brilha no enredo de Saria, e ela se pergunta por que a pedra que Artória lhes deu está brilhando vermelha. Enquanto isso, Artória entra no covil do chefe e o dragão a saúda para a morte enquanto ela se prepara para lutar contra ele. Eles percebem que a pedra que ela deu a ele só acende vermelho se ela estiver em perigo. Eles tentam usar a pedra guia para localizá-la. Sayce soca a parede novamente e Saria pergunta a ele o que fazer. Mas ele simplesmente continua socando a parede. Artória continua sendo destruída pelo dragão, mas ela mantém uma forte determinação e não desistirá até voltar com seus amigos. Uma aura vermelha começa a fluir ao seu redor, e ela grita que mostrará a ele como seu nome se tornou Calamity. Sua energia irradia e sua forma muda. Ela avança em direção ao dragão, mas ele a derruba. Com toda a sua energia, ela continua tentando resistir, mas o dragão lança 3 lâminas que a fazem voar de volta para a parede. Artória está frustrada com sua fraqueza, mas continua usando sua habilidade para avançar em direção ao dragão. No entanto, ele a esfaqueia no peito, jogando-a de lado e dizendo que ela o impressionou. Os últimos segundos de Artória são passados pensando em Sayce e Saria, e como eles foram os únicos que lhe trouxeram um sorriso desde que foi amaldiçoada com esse infortúnio. O dragão solta seu sopro de fogo e ela pede desculpas por fazê-los morrer por causa dela. Ela ouve a voz de Sayce dizendo que eles estão aqui para salvá-la. O dragão se prepara para outro golpe, mas Sayce se teletransporta com seu movimento instantâneo. Ele tenta se aproximar do dragão, mas os ataques de energia do dragão o afastam. Após avaliar o dragão, Sayce vê que o nível do dragão é acima de 5.000 e percebe que está prestes a se dar mal. O dragão chicoteia com a cauda e Sayce teletransporta-se por pouco. No entanto, o dragão usa telecinesia para forçar Sayce a ficar em um lugar, e o lança em direção à parede com o chicote da cauda. Sayce cospe sangue e cai, perguntando-se por que nenhuma das suas habilidades está ativando agora. O dragão anuncia que vai acabar com essa luta, liberando seu feitiço mais poderoso, Inferno do Inferno. Saria grita para ele usar o feitiço de água que usou quando a enfrentou, e ele invoca sua adaga lendária e faz uma cachoeira gigante cair sobre o dragão. O dragão fica irritado com isso, soltando seu sopro de fogo em direção a Sayce. Sayce desaparece rapidamente, ativando sua habilidade suprema Tempestade, mas o dragão força-o a ficar preso no lugar novamente. Ele força sua mente a se mover, e o Anunciador Divino lhe concede a habilidade de resistência à intimidação.
permitindo-lhe mover-se livremente. Ele desbloqueia a habilidade suprema, um com a espada, e avança em direção ao dragão. O anunciante aperta repetidamente o botão de subir de nível, e Saria corre para abraçá-lo. Artória foi salva pelas ervas curativas de Saria, mas eles ainda não encontraram uma forma de escapar. Saiti se apressa para abrir o baú do tesouro em busca de um meio de voltar para casa, mas vê as estatísticas sobrecarregadas da gema do dragão e decide comê-la para aumentar sua força mágica. Ele abre o baú do tesouro e encontra outro casaco preto para vestir como se fosse Kirito. O coelho de recompensas aparece novamente de uma carta e os teleporta para fora da masmorra em que estavam. Artória acorda e grita para Saiti soltá-la, mas depois se desculpa por tê-los envolvido em seu infortúnio. Ela mostra a ele seus pontos de sorte, e ele vê que é menos 2 milhões. Mas não termina aí. A má sorte de Artória a acompanha desde jovem, e sempre afetou as pessoas ao seu redor. Ela se desculpa por trazer-lhes toda essa má sorte, mas Saiti diz a ela que nunca lhes trouxe má sorte, e Saria concorda. Alguns dias se passam, e Saiti procura por Artória, que desapareceu desde então. Ele encontra Artória sentada nos escombros que ele criou durante o teste e diz a ela que todos a amam e sentem sua falta. Saiti se pergunta como poderia fazê-la sentir-se melhor, então a abraça e diz que ficará ao lado dela o tempo que for preciso até ela poder realmente sorrir do coração, fazendo Artória chorar. Mais tarde, Artória o agradece por ter sido tão gentil com ela, e Saiti se pergunta se haveria alguma maneira de tirá-la de sua má sorte. As memórias dele o lembram de ela lhe dizer que a sorte dela sempre foi negativa, e ele percebe que encontrou sua resposta. Saiti pede a mão de Artória e coloca um anel em seu dedo. Saiti diz a ela que este anel é o anel da felicidade e que ele irá anular sua maldição e dobrar sua sorte, tornando-a de menos 2 milhões para mais 4 milhões. Artória não será mais a calamidade, e ele a tranquiliza dizendo que sempre a apoiará completamente. Ela o empurra de cima de si, fugindo. Ele a procura por aí, e depois de alguns dias buscando, finalmente a encontra. Saiti reúne toda a sua coragem para tentar esclarecer esse mal-entendido. Artória entende que ele não lhe deu o anel porque achava que ela era má sorte para ele, mas diz que não se importa com isso porque se apaixonou por ele. Ela sabe que ele tem Saria, mas pergunta se ainda pode ficar ao lado dele, mesmo que não seja a garota mais feminina. Saiti percebe que não pode escolher entre as duas, então ele a afasta. Saria! Seria diz a ele para aceitá-la. Seria está um pouco triste por não poder tê-lo só para si, mas sabe que nunca conseguiu monopolizá-lo desde o início. Saiti agradece a Seria por ser a melhor garota, e Saiti se volta para Artória. Mas ela diz a ele para chamá-la de R, porque é assim que seus amigos próximos a chamam. Algumas semanas depois, a refeição de Saiti e Seria foi interrompida pelo mestre da guilda, que fica exibindo sua enorme lâmpada na cara deles. Após sua rotina, ele os informa sobre como um cavalo pode carregar cargas pesadas de aventureiros ao viajar longas distâncias. Saiti ouviu atentamente, mas ficou assustado pelo fato de Gustle e seu cavalo usarem roupas íntimas combinando. Depois de terminar todas as suas exibições, Gustle tirou um mapa da sua armadura impenetrável e entregou a Saiti. O mapa os direcionaria para a localização de um estábulo onde poderiam conseguir um bom negócio em um cavalo robusto. No estábulo, o proprietário se perguntou se Saiti veio procurar um cavalo para entrar na competição da Taça Real. Uma corrida intensa e mortal onde os jogadores competiam em cavalos pela chance de ganhar prêmios extravagantes. Ele prosseguiu mostrando a Saiti os cavalos em exposição em seu estábulo. O cavalo dragão era a escolha principal para a maioria dos aventureiros, mas era o mais caro de se obter. O cavalo servídeo, embora parecesse bobo, tinha a maior potência, mas um único tapa era o suficiente para Isekai. O último cavalo em exibição era na verdade uma jumenta, cujo comportamento violento ao longo do tempo a tornava pouco atraente para compradores em potencial. A jumenta acreditava que apenas aqueles que ela considerasse dignos poderiam tocá-la, quanto mais montá-la. Então, quando o indigno dono do estábulo se aproximou dela e continuou a dar-lhe tapas nas costas, ela rapidamente perdeu a paciência e começou a espancá-lo com seus cascos. Saiti observou a jumenta enquanto ela continuava torturando o homem, e ele desejou um meio de se comunicar com ela. Naquele momento, o sistema de avaliação anunciou a Saiti que ele havia desbloqueado a habilidade de compreender todas as línguas. Com essa habilidade, Saiti tentou se aproximar para falar com ela, mas ela lançou um ataque mortal em sua direção, que quase o atingiu. Ela tentou esmagá-lo novamente, mas ele agarrou suas pernas e a lançou para o céu até que ela foi forçada a se render.
A jumenta Lulune prometeu a Saïsi que o obedeceria como seu mestre. O dono do estábulo tentou impedi-los de partir após ter sido levado a um coma. No entanto, Lulune chutou o homem através da parede, então ele os deixou partir juntos. Lulune estava muito animada, pois esta era sua primeira vez experimentando o mundo exterior. Ela amava o reino, mas amava ainda mais Saïsi por levá-la a conhecer sua comida incrível. No caminho de volta, encontraram uma menina angustiada chamada May. Um companheiro pintor, Clay Burger, não parava de persuadi-la a entrar na competição de pintura chareste. Estava programado para ocorrer um mês após a competição da Copa Real, e apresentaria pinturas de vários artistas do reino. May, no entanto, achava que suas pinturas não eram boas o suficiente para um concurso tão prestigiado. Mas Saïsi a encorajou a participar porque ele também estava tentando superar seus medos e entrar na competição da Copa Real. Ele disse que se ele de alguma forma chegasse ao top 3, ele esperava que isso a motivasse a superar sua ansiedade. Os olhos de May brilharam com as palavras gentis de Saïsi, e ela ficou determinada a perseguir seus sonhos. O dia da competição Royal Cup finalmente chegou, e Saïsi se preparou com Lulune, enquanto suas esposas o incentivavam da plateia. Lulune, no entanto, só se importava com o prêmio de 5º lugar, um prato de peixe grande. Todos os outros corredores estavam mais preocupados com o prêmio de 1º lugar, que era um ingresso para passar um dia inteiro com as belas guerreiras valquírias do reino. A guerreira valquíria encarregada da competição, Lorna, sinalizou um tiro de canhão para iniciar a corrida. Como esperado, os malditos cavalos-cervos morreram de choque com o barulho do canhão de sinalização. Lulune, que anteriormente parecia apaixonada e focada, mal conseguia se esforçar na pista. Ela tinha ansiado tanto pela refeição do 5º prêmio que a empolgação fez com que pulasse o café da manhã, então estava cansada demais para competir. Saïsi estava determinado a aumentar a confiança de May terminando bem na corrida, então ele pegou uma fruta da evolução e entregou para Lulune. Imediatamente, Lulune recuperou suas forças e começou a correr em direção aos outros competidores a uma velocidade incrível. Um certo corredor convocou uma matilha de grandes lobos de grau B e um lobo do inferno de grau A para impedir que os outros os alcançassem. No entanto, Lulune não ia deixar nada ficar no caminho de devorar aquele delicioso tamborim. Ela saltou para o céu e aterrissou no chão com tanta força que mandou todos os grandes lobos voando para a morte. Quanto ao lobo infernal, ela investiu contra ele com toda a sua força, mirando no nariz da fera, e ele caiu no chão com um estrondo poderoso. Os outros corredores, tendo testemunhado o que acabou de acontecer, ficaram petrificados com Lulune e desistiram da corrida como resultado. Isso colocou Saïsi e Lulune na liderança, e eles emergiram como os vencedores da competição. Apesar de chegar em primeiro e ganhar a taça, Lulune estava muito triste porque perdeu a chance de dar uma mordida no delicioso tamborim. No entanto, Saïsi agradeceu por ela ter ajudado na competição e garantiu que compraria um para ela de qualquer forma. Lulune ficou comovida com sua compaixão e caiu em seus braços, chorando. Algo mudou, e uma luz brilhante iluminou Lulune, transformando-a em uma bela mulher nua com 2 grandes bolinhos. Saïsi fica sem palavras ao testemunhar a transformação de Lulune e tenta desviar o olhar de seus grandes canhões de trama. Artoria e Saria entram na sala e ficam chocadas ao ver o marido sozinho com uma mulher nua. Ele tenta explicar a elas que a mulher era Lulune, mas Artoria esmagou sua cabeça com mais força do que ele a esmagou na noite passada. Saria ajudou a esclarecer as coisas, revelando a Artoria que ela também foi um gorila até comer a fruta da evolução e se transformar em uma linda mulher. Com essa explicação, Artoria olhou mais de perto para Lulune e ficou um tanto convencida sobre sua verdadeira natureza. Ela até se deu ao trabalho de levar Lulune ao shopping para uma transformação. Todos finalmente superaram a estranheza de antes e começaram a se acostumar com a nova forma de Lulune. 2 guerreiras valquírias se aproximaram delas no shopping e, sem muita explicação, prenderam Saïsi e o levaram embora. Enquanto isso, no mundo dos demônios, a filha do Senhor dos Demônios convocou uma reunião importante com todos os comandantes do exército do Senhor dos Demônios. Ela os convidou para discutir as possibilidades de se aliar ao reino de Wimburg. Eles ficaram surpresos com sua proposta, dado o fato de que os humanos eram a principal razão pela qual os demônios viviam vidas miseráveis. Ainda assim, por lealdade ao Senhor Demônio, todos se alinharam com os planos dela. No entanto, Krazy, o assistente do Senhor Demônio, não simpatizou com a ideia e tinha planos sinistros próprios. De volta ao mundo humano, Saïsi estava sendo escoltado para o castelo Arkshel para passar um dia inteiro com os guerreiros Valkyria. Kanazuki e os outros heróis foram transportados para a Academia Barbador, onde serviriam como marionetes na guerra contra os demônios. Saïsi encontrou-se com a líder das Valkyrias, Luis Baltz, um dos maiores espadachins, e ela perguntou se poderia brincar com a espada dele. What do you mean by that? Saïsi estava mais interessado em sair do castelo o mais rápido possível, mas não podia recuar neste ponto. Louise puxa sua espada e ataca-o com grande velocidade, mas ele desviou por pouco de seu golpe. Ela sorriu para ele, surpresa por ele ter conseguido desviar de seu primeiro movimento. Ela intensifica no segundo round,
e o ataca com uma enxurrada de golpes enquanto seus companheiros observam maravilhados enquanto Sai se desvia de cada um dos golpes dela. À medida que ela saltava e se preparava para seu golpe final, o sistema anunciou a Sai que ele tinha desbloqueado 3 habilidades super poderosas: ativação de adaptação, visão mundial e defesa reflexiva. Com essas novas habilidades, Sai foi capaz de contra-atacar o ataque de Louise, e apontou a ponta de sua espada para ela, cimentando sua derrota. Todas as guerreiras valquírias ficaram chocadas ao ver que havia alguém que poderia derrotar sua preciosa capitã. Louise deu um passo à frente e ajoelhou-se diante de Sai, chamando-o de mestre. Mais tarde, ela se desculpou por seu comportamento e contou a história de sua vida. Ela foi capaz de manejar a espada desde muito jovem, e quanto mais suas habilidades progrediam, mais as pessoas se afastavam de ser amigas dela. Quando Sai a derrotou na batalha, ela finalmente encontrou alguém que não tinha medo de se tornar seu mestre. Sai disse para ela levar na simplicidade e chamá-lo de professor, e ele foi agraciado com a habilidade de instrutor. No entanto, antes que tivessem a oportunidade de praticar, ouviram um grito agudo vindo das muralhas do castelo. Um servo os informou que um intruso havia entrado no castelo e atacado o rei. Louise e as outras valquírias correram para a cena do crime, mas impediram Sai de acompanhá-las porque ele era um estrangeiro. No entanto, usando sua habilidade de visão mundial, ele conseguiu localizar o assassino e planejou desafiar suas ordens, ajudando-as a capturar o culpado. Sai analisou o assassino para ter uma ideia de com quem estava lidando, mas ficou chocado ao descobrir que o assassino era uma menina de 8 anos chamada Olga Komiria. Ela atravessou o telhado e, ao notar Sai, atirou suas adagas em sua direção. No entanto, ele pegou as adagas sem esforço com uma única mão e seu reflexo foi ativado e o forçou a lançar as adagas em direção a Olga, prendendo-a contra a parede. Quando notou que ela estava bem, soltou um suspiro de alívio, temendo que as adagas pudessem tê-la machucado. Ainda assim, ela rapidamente se desprende da parede e corre em direção a ele com uma série de ataques. Sai desviou de cada um de seus ataques e a nocauteou com um único golpe no pescoço. Ele a apresentou a Louise e aos outros guerreiros, que também ficaram chocados ao ver quão pequena era a assassina. No entanto, Louise revelou que Olga já tinha usado uma arma mística chamada Faca da Maldição no rei, enviando-o para um sono eterno. Sentindo-se mal por eles chorarem pelo rei, Sai estava determinado a encontrar uma maneira de ajudá-los. Quando chegou ao seu dormitório, Sai ficou chocado com a identidade do rei. Ele era o simpático sujeito da cafeteria que lhe deu conselhos sobre como se reconciliar com Artória na semana passada. Sai se perguntou se havia honrado o rei adequadamente, mas o irmão mais velho de Louise, Flório Baltz, implorou para que ele curasse o rei e o trouxesse de volta ao normal. Mas neste mundo, não havia um feitiço que pudesse curar maldições, então ele teve que criar um. Com sua habilidade de criação mágica, ele visualizou cuidadosamente o feitiço que poderia contrariar os efeitos da faca amaldiçoada. Instantaneamente, Sai criou um novo feitiço chamado Magia Invertida, e ele substituiu a maldição do sono eterno do rei por um encanto de saúde eterna. Ao ver que foi Sai quem o curou, o rei prometeu dar a Sai tudo o que seu coração desejasse. No entanto, Sai humildemente recusou sua oferta, mas após o rei continuar insistindo, Sai pediu se poderia melhorar sua magia e habilidades com a espada ao lado de Flório, Louise e das outras valquírias. No Império Kaisier, Zakia se perguntava por que o rei decidiu enviar seus heróis para a Academia Barbador. Mas não era o rei, era um mestre do mal chamado Hélio por trás da ordem, e ele havia escravizado os heróis usando um bracelete encantado. Ouvir isso enfureceu Zakia, mas antes que ele pudesse reagir, uma flecha veio voando em grande velocidade na direção do rei. Imediatamente, Zakia cortou a flecha ao meio com sua espada, e o rei ordenou que ele encontrasse a pessoa que estava tentando assassiná-lo. No Palácio Arkshelsaria e o grupo fazem uma visita surpresa a Sai. Quando Artória descobriu que Sai tinha desbloqueado outra garota em seu harém, ela estava pronta para socar o rosto de Sai. No entanto, Sai tentou explicar que Louise é a líder das Valquírias e nada mais do que uma aprendiz dele. Todos se apresentaram, e Flório ficou chocado que Sai conseguia ter uma esposa, uma namorada e uma serva. Ele disse a Sai que ele está a caminho de se tornar um grande homem muçulmano, mas Sai não faz ideia do que ele está falando. Enquanto isso, Lorna estava equipada e determinada a usar todas as táticas de BDSM possíveis para fazer Olga falar. Suas tentativas iniciais de tortura psicológica não renderam nada, então ela aumentou a intensidade torturando Olga com um prato de comida fumegante. Olga podia sentir o cheiro da comida, mas não podia fazer nada para comê-la, pois suas mãos e boca estavam amarradas. Quando Sai a ouviu, não suportou mais ver Lorna torturando a pobre garota, então ele arrombou a porta e acabou com o interrogatório. Louise repreende Lorna por ser muito severa e se aproxima de Olga, removendo suavemente sua venda, e ela vê a comida na mesa. Sai a incentiva a comer, mas Olga fica chocada por eles lhe oferecerem uma refeição depois do que ela fez contra a vida do rei. Ainda assim, Louise reconheceu a coleira no pescoço de Olga, a qual referiu-se como a coleira de escravidão.
Segundo ela, quem usava a coleira era obrigado a obedecer ordens de quem a colocou. Saiti pergunta por que não podiam simplesmente arrancar a coleira do pescoço dela. Mas Olga responde a sua pergunta mostrando o que acontece sempre que ela tenta fazer isso. Ela foi imediatamente atingida por um raio, então Saiti decidiu usar sua habilidade de criação mágica para criar um feitiço que libertaria Olga da servidão do colar. Com a palavra escravidão, ele não conseguia imaginar liberdade, mas um homem surgiu em sua mente. O presidente Lincoln era o maior símbolo de liberdade. Então, após imaginá-lo, ele conseguiu criar um novo feitiço que instantaneamente quebrou o colar no pescoço de Olga. Ela começa a chorar por finalmente recuperar sua liberdade após tanto tempo, e Saria corre para confortá-la. Depois de terminar de chorar, Olga conta sua história para todos. Quando era mais jovem, sua espécie foi perseguida pelo Império Kaiser apenas por serem da raça das bestas. Ela foi separada de sua mãe ainda muito nova, e foi forçada a se tornar uma assassina mortal para o Império. Ela se sentiu culpada após contar sua história, mas Saiti garantiu a ela que era uma boa pessoa. Ele disse a ela que não era culpa dela ter sido manipulada pelo Império Kaiser e que ele a trataria como sua irmãzinha a partir de agora, porque precisávamos de uma dinâmica de Siscon também. Mais tarde, Saiti estava aprendendo a controlar seu poder mágico monstruoso. No entanto, querendo adquirir a habilidade de controle, ele acabou com a habilidade de inferno sem fim. Antes que ele pudesse se recuperar, Gustul e Ares apareceram diante dele. Eles apresentaram o Santo Mago, Barnabas, o maior mágico conhecido por ter dominado todas as formas de magia, e também o diretor da Academia de Magia Barbador, que Kanazuki frequenta. Eles estavam discutindo sobre os heróis do Império Kaiser se matricularem na academia quando foram interrompidos por um guarda que relatou a visão de uma horda de monstros em uma vila vizinha. Com as hordas de monstros se aproximando da muralha, os aventureiros estavam se preparando para a batalha, e Olga se aproximou de Saiti, prometendo fazer o seu melhor para salvar o país com as pessoas que ama. No entanto, Saiti pediu para ela não se sobrecarregar. Gustul saltou do muro enquanto tomava a iniciativa de liderar os outros aventureiros contra os monstros. Todos os aventureiros seguiram, soltando um grito de guerra, mas o Mago Sagrado pediu que Saiti ficasse de lado e observasse. Gustul, Ares e seu chicote, o Clã da Rosa e outros aventureiros avançaram através da onda de monstros com seus movimentos especiais. O dono do café apareceu diante do Rei Bestial e o cortou, chocando Saiti, mas o rei revelou que ele na verdade é um assassino lendário. Saria transformou seus braços em modo gorila e lançou um soco de gorila. Artória usou um de seus feitiços supremos de gelo, Prisão de Gelo, para transformar seu oponente em um bloco de gelo. Lulune lançou uma fúria de chutes, e Olga assassinou habilidosamente qualquer monstro em seu caminho. O Mago Sagrado não queria ser ofuscado por um casal de jovens, então lançou o feitiço mágico Chaos Rain. No entanto, isso não foi suficiente, então ele usou seu feitiço mágico AOE definitivo, Caos Tornado, e aniquilou os inimigos no campo. Com todos seus poderes trabalhando juntos, Saiti estava confiante de que venceriam a batalha, mas percebeu uma horda de monstros escondida no fundo da floresta. Esta horda era 2 vezes o tamanho da horda original, e cada um deles tinha o nível de um monstro de classificação S. Esta era a batalha final e iria determinar o destino do reino deles. Mas nenhum dos seus ataques foi capaz de causar qualquer dano. Saiti tentou pensar em uma forma de criar um feitiço supremo para derrotar todos os monstros. Então ele imaginou um feitiço que aniquilaria todos os monstros do céu, como se fosse o julgamento de Deus. No entanto, nada aconteceu quando ele lançou o feitiço. Mas a habilidade de criação de magia ativou a capacidade de julgamento. Saiti avalia sua nova habilidade e descobre que o julgamento de Deus derrota qualquer um que ele reconheça como prejudicial. Com a batalha finalmente vencida, todos gritaram de felicidade, e a luz dos monstros derrotados explode em Saiti, permitindo que ele suba de nível centenas de vezes. Com a batalha terminada, todas as luzes dos monstros derrotados explodiram em Saiti, e ele sobe de nível. Saiti percebe que a voz do sistema agora fala de maneira educada, e informa que ele desbloqueou muitas novas habilidades. O rei elogia os esforços de Saiti e se retira. Os amigos de Saiti correram para finalmente vê-lo após a batalha, e Oluga lembrou-o de acariciar sua cabeça. O Mago Sagrado pede a Saiti para acariciar sua cabeça também. Ele se desculpa por isso e pergunta se Saiti iria para a sua academia e se tornaria um professor. Saiti pergunta por que ele fez a oferta de repente, então o comandante diz a ele que o feitiço de amplo alcance que ele lançou nos monstros foi a habilidade mais poderosa que ele já testemunhou. Saiti rejeita a oferta porque não queria ficar longe de seus amigos, então o Mago Sagrado diz que seus amigos poderiam ir junto com ele. Ele pensou que Saria seria a aluna perfeita. Artória poderia ser a professora cheia de enredo, Lulune poderia ser a treinadora de artes marciais, e Oluga poderia se tornar sua empregada. Saiti não estava contra, e todas as garotas concordaram em segui-lo onde quer que seu futuro o levasse.
Ele finalmente irá voltar a frequentar a escola, desta vez com todo o seu harém. Com seus últimos dias de liberdade antes das aulas começarem, Saichi decidiu passá-los levando Lulune para comer sua refeição favorita, e foi com Artória assistir a um filme. Quando chegou a vez de Saria sair em um encontro com Saichi, ela perguntou se poderia levar o Luga junto porque ela era constantemente deixada de lado. Enquanto passavam o dia juntos, Saichi e Saria ficaram felizes ao ver Oluga se divertindo, e então sobre o rio, Saichi agradeceu a Saria por ter se apaixonado por ele e disse que também a amava. Ao ouvir essas palavras, Saria começou a chorar. As crianças chamam Saichi para brincar com elas, e Saria acha que deveria estar agradecendo a ele. Enquanto continuavam brincando, um balão veio voando de cima e Saichi reconheceu uma das meninas. O locutor anunciou que a competição de pintura está prestes a começar. Ele apresenta o juiz a eles, o infame mestre Leon Berger, e Saichi se lembra de ter ouvido esse nome antes. O locutor apresenta o primeiro competidor, Clay Berger, um artista que venceu muitas competições, e Saichi percebe que ele é o garoto de quem a menina estava falando. Clay revela sua pintura para a multidão, e toda a multidão olha silenciosamente para o pedaço de merda que ele criou. Finalmente, chegou a vez de Mei exibir sua arte, e ela se aproximou ansiosamente. Assim que revelou sua pintura, Saichi ficou paralisado, e viu uma bela pintura de si mesmo, parecendo um galante guerreiro das lendas. Ela descreve a pessoa na pintura como seu herói, e a cabeça de Saichi estava prestes a inchar tanto que suas orelhas começaram a queimar e coçar. Depois que o concurso terminou, Saichi parabenizou Mei por ganhar o primeiro lugar, e Mei revelou que Leon ofereceu a ela a oportunidade de estudar pintura na Cidade da Arte. Mesmo tendo finalmente alcançado seus objetivos, ela estava triste porque estava prestes a partir, mas Saichi tentou animá-la. Ela promete que, uma vez terminados seus estudos de arte, ela permitirá que ele libere toda a tinta da sua caneta em seu rosto e deixará que ele deslize a caneta por toda a sua tela. Louise e as Valquírias finalmente voltaram para a capital, mas ela estava triste porque Saichi iria para a academia, desejando poder segui-lo. No entanto, Saichi diz a ela que não precisa de mais malucas no harém dele, mas ela poderia visitá-lo a qualquer momento. Enquanto isso, o Senhor Demônio repreende Grace por falhar novamente, mas ela se desculpa e informa que os apóstolos estão no processo de reunir o desespero necessário para sustentá-lo. O Senhor Demônio diz que não é suficiente e pede mais desespero, morte, desgraça e caos. Grace se pergunta onde poderiam encontrar uma quantidade tão grande de escuridão, então Ingrid e Lister sugeriram que poderiam tirar a vida dos alunos da Academia de Magia Barbador. No reino, Saichi, Saria, Artória, Lulune e o Mago Sagrado estão prestes a partir em sua jornada e se despedem de todos. Saichi está deixando a única cidade que lhe deu uma recepção gentil e calorosa neste mundo e reflete sobre todas as experiências divertidas que teve nela. O Mago Sagrado informa que estão quase na academia, e Saichi se pergunta que tipo de vida o espera na escola. De repente, um misterioso Power Ranger apareceu no topo da sua carruagem, e se apresentou como o herói da justiça. O Garland dá certa vitória. Saichi percebe que sua vida na escola vai ser uma droga, mas pelo menos todas as garotas estarão com ele. Assista a este próximo vídeo, até a próxima, meus colegas mestres lendários do enredo.